A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, verso 2 diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. No verso 1 deste capítulo 2, o apóstolo Paulo fala a respeito da vivificação e do estado que estávamos anteriormente mortos em ofensas e pecados. Aqui nós vemos o começo da morte espiritual do homem. Paulo está dando o diagnóstico dessa enfermidade, podemos assim dizer, no sentido espiritual. E Paulo dá a classificação dessa enfermidade, dessa doença, que é a desobediência à vontade do Criador. Isso podemos ver no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, o Senhor dizendo para Adão e Eva que não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que eles fizeram? Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse pecado de desobediência é o pecado mãe, podemos assim dizer, o pilar de todos os pecados. E é o que continua atuando no coração de todos aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Poderíamos conjecturar por que creram numa mentira o primeiro homem e a primeira mulher. Porque experimentaram o que nós podemos dizer da morte espiritual. É o que Paulo está dizendo nesse capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou. Ele não está usando uma expressão física, mas ele está usando uma expressão espiritual. E assim, também, todos estão debaixo dessa desobediência. E depois da morte espiritual, vem a morte física. Desde o que da época de Adão e Eva, a humanidade tem vivido em desobediência a Deus. É o que Paulo diz aqui nesse verso 2. Opera nos filhos da desobediência. O que poderíamos, diante desse texto, dizer desta operação, desta força que estimula o ser humano a desobedecer a Deus? Aqui Paulo, ele coloca 3 forças poderosas que atuam nos filhos da desobediência. Paulo vai falar do mundo, do diabo e da carne. O mundo faz pressão
sobre cada pessoa, para que viva em conformidade com o sistema no qual nós estamos vivendo, o sistema mundano. Então, tudo é feito para que a nossa percepção, a nossa formação seja conformada aos valores deste mundo. Podemos citar algo que está sendo muito comentado nesses dias, a questão da ideologia de gênero, uma influência que está vindo para as crianças, e isso vem até por meio do próprio MEC, que é o Ministério da Educação, e é um sistema que está sendo colocado, imposto pelo mundo. E Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis, isto é, a sua mente não pode se conformar com este mundo, mas transformai-vos, isto é, transfigurem pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão, ele passa por esse processo e ele não pode se conformar com o sistema. É isso que Paulo está dizendo a respeito desta importante declaração que opera nos filhos da desobediência. O Senhor Jesus, quando esteve neste mundo, ele estava neste mundo, mas ele não era deste mundo. E seu povo também não pode ser deste mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele dizendo em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E no capítulo 17 da sua oração sacerdotal, ele pôde dizer no verso 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, prezado ouvinte, como está esse sistema mundano influenciando a sua vida? Precisa haver muito cuidado com as influências, com aquilo que você pensa, com aquilo que você está agindo, com aquilo que você está se confortando ou se conformando. Então precisa haver essa consciência. Isso, consciente ou inconscientemente, nós sabemos que os incrédulos são controlados pelos valores e pelas atitudes deste mundo. Vemos, através, principalmente para os jovens, a influência da massificação, através, por exemplo, de corte de cabelo, através de tatuagens no corpo e através de tantas outras coisas que o sistema deste mundo impõe para as pessoas, especialmente aqueles que estão em formação e acabam se conformando com a massa, com a opinião da massa. Paulo também diz uma outra força que atua nesses filhos da desobediência, que é o diabo. É o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele diz aqui, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora
opera nos filhos da desobediência. Isso não quer dizer que Satanás opere pessoalmente na vida de cada indivíduo não salvo, porque nós sabemos que ele é um ser criado, ele é limitado pelo espaço. Ao contrário de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, Satanás não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas, por meio de seus ajudantes ou demônios e de seu poder sobre o sistema deste mundo, Satanás, ele influencia a vida de todos os não salvos e também procura influenciar a vida dos cristãos. Por isso Paulo, ele vai dizer em Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta que o cristão tem, que ele precisa estar vigilante. O Senhor Jesus Cristo, falando a respeito dessa atuação de Satanás e de seus demônios, ele pôde dizer em João, capítulo 12, no seu verso 31, ele diz o seguinte: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então Satanás, ele tem sim uma influência em todo esse sistema, tanto na vida dos não cristãos, como ele também procura ter brecha na vida dos cristãos. Ele deseja tornar todos filhos da desobediência a Deus, desobediência à sua palavra, a rebelião à sua palavra. Paulo, ainda na epístola de Efésios, capítulo 5, verso 6, ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o engano é a arma principal do inimigo, fazendo com que o cristão ele possa estar indo contra a palavra de Deus, sendo desobediente à palavra de Deus. O próprio inimigo foi desobediente a Deus e quer que todos também o sejam. Essa é a grande arma que o inimigo tem. Um dos principais instrumentos de Satanás para levar as pessoas a desobedecer a Deus é a mentira. A mentira, ela faz parte dessa estratégia tão poderosa, podemos assim dizer, que vem fazer parte de suas artimanhas. Satanás, disse o Senhor Jesus, ele é o pai da mentira, conforme João capítulo 8, verso 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, hoje,
como a mentira faz parte do vocabulário das pessoas. Falam a mentira como se fosse verdade. Utilizam-se, e nós sabemos que mentira sendo repetida, mentira, pode, na mente das pessoas, acabar virando uma verdade. E nós precisamos ter cuidado com isso. E também outra coisa dentro dessa área que acontece, a chamada meia-verdade. Não existe meia-verdade. Ou é mentira ou é verdade. Então, foi através da mentira, no início da história do mundo, que Satanás disse para Adão e Eva: é certo que não morrereis. Ele lançou toda a raça humana nas profundezas do pecado. As multidões incrédulas que vivem dentro do sistema do mundo hoje em dia desobedecem a Deus. Para quê? Para crerem nas mentiras de Satanás. Quando uma pessoa crê numa mentira e a coloca em prática, torna-se, como diz Paulo, filhos da desobediência. E uma terceira força que atua nos filhos da desobediência é a carne, que estimula o não salvo a desobedecer a Deus. Ao falar da carne, Paulo está se referindo ao corpo, pois o corpo humano em si, ele não é pecaminoso. A carne diz respeito à natureza decaída com a qual nascemos, que deseja controlar o corpo e a mente e nos fazer desobedientes a Deus. Porque o pecador comporta-se como pecador. Qual é a razão disso? Porque a sua natureza é uma natureza pecaminosa. E esse diagnóstico nós encontramos na palavra de Deus, na boca de Davi, que experimentou essa natureza, como ele diz no Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não que, no caso de seu pai Jessé e de sua mãe, ele estivesse em pecado, mas o que ele quer dizer para nós, que a natureza pecaminosa, ela foi herdada por ele. E podemos ver ainda ele falando no Salmo 58, verso 3, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. A Bíblia refere-se a essa natureza pecaminosa como a carne. Então, para quebrar toda esta força que o mundo, Satanás e a carne influenciam contra nós, nós precisamos de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer isso no verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, este é o remédio, é o antídoto dessa situação em que nós nos encontramos diante do que a Bíblia fala a respeito de nosso estado diante do Senhor. Somente Cristo, o segundo Adão, ele pode nos dar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe
e te dê essa compreensão para que você não viva no sistema dos filhos da desobediência, mas para que você tenha fé e obediência à palavra de Deus. Amém.